Tá rolando. É com você. Eu seguro. Então segura. Bom, estamos aqui com o artista visual Pedro Jorge. Pedro Jorge não é apenas um artista, também é um pensador da arte, um pensador da cultura. Vamos dar um rolê e bater um bate-bola aqui. Estamos na galeria Olho de Águia. A águia, como diz o Nietzsche, né? Tem aquela visão do olhar da águia. Então, Pedro Jorge, esse seu trabalho, que você já, em pallet, né? Você teve alguma iniciação assim para como é que foi esse processo, a descoberta desse material assim? O processo do material, porque eu moro perto do setor de indústria, e ao passar por lá eu vi esse material, percebi que era um material que era descartado pelas indústrias, e era um material bruto, e percebi a possibilidade de um suporte, de eu jogar uma camada poética nesse material que era tão bruto e que era descartado. Certo. Então daí eu comecei a colocar as minhas imagens pictóricas, né? E aqui é Vela Aberta, por exemplo, é um dos primeiros trabalhos, né? Então eu queria colocar uma coisa mais poética, uma pintura mais gostosa, assim. Aí lembrei de Aldemir Martins, Certo. Galeno, Rubem Valentim, Volpe, Tarsila, essas coisas mais poéticas, gostosas do tempo do modernismo, para colocar essa camada poética em cima do material que supostamente é muito bruto, que é para segurar. Uma vez eu perguntei ao Galeno como é que ele tinha feito essa descoberta na pintura dele, né, que eu acho um grande achado. Ele falou que ele não tinha tela, foi a própria madeira que criou essa. Então os artistas sempre trabalham com, né? Essa possibilidade de material, a madeira, é bem interessante, porque é um material muito forte, um material que recebe bem, né, a pigmentação, então você trabalha com facilidade em cima da madeira. Então assim, começou percebendo um material bruto e tentando colocar uma camada poética. Então aqui, por exemplo, eu já coloco uma proposta de Memória de Guernica, que é a obra que eu considero a minha obra predileta do século XX, Guernica. Então eu tenho algumas releituras e aproveitei para colocar nesse material Memória de Guernica, que eu faço o estudo número 5 de Guernica, então eu uso o cavalo, que é o estudo número 5, uso a pomba, né, tudo preto e branco. E a partir daqui eu comecei a criar uma outra possibilidade que era temática, que é Deus e Diabo na Terra do Sol, que está sendo projetada ali. Exatamente, que tem a ver com o teu trabalho. Né, assim. E aqui eu já começo a fazer alguma coisa com Deus e Diabo na Terra do Sol. Você acaba dialogando com outros artistas, né? Com outro universo. É uma fala com outras obras. Outras possibilidades. Porque, por exemplo, o nome dessa exposição, né, já tem muito a ver com isso, né, que é Tropicolo. E Tropicolo é um termo que o Glauber utilizou para fazer o Dragão da Maldade. Certo. E porque ele queria usar a cor no cinema como ninguém usou, como um elemento dramático, como se fosse um terceiro ator. Certo. Né? E aí ele começa a utilizar esse termo Tropicolo, que era no momento a Tropicália, e que eu acho que tem a ver com esse trabalho, que tem a ver com esse espaço, como eu disse para Ivaldo. E aí surge a proposta aqui de fazer uma homenagem a Glauber Rocha e Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é esse material aqui. Certo. Esse aqui? Então a partir daqui já começa Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é homenagem a Glauber, que são esses materiais, essas telas que estão aqui, e lá no fundo também sendo projetado Deus e o Diabo na Terra do Sol. E legal você trabalhar com essa coisa do mito do céu, inferno, demônio, porque na verdade em psicanálise o que fala o demônio nada mais é do que a sedução, né? Não existe céu, inferno, É um mito, né, Embora o mito seja fundamental para a gente poder estar aqui e perceber a história, mas é interessante perceber o mito enquanto mito, para a gente fazer uma relação legal com essa coisa da mitologia e não entrar em fanatismo outros, né? E perceber o mito, como poético, como arte, como possibilidade de estradas que são múltiplas, sem verdades,
né? E com múltiplas possibilidades. Então o mito eu acho que abre esse caminho. Pedro, assim, o Hélio já tinha feito umas experiências bem radicais nos anos 60, né? O Hélio Tica, abandonando o suporte da pintura. Só que hoje, a própria galera do Rio retomou a pintura nos anos 80, o Omar Franco. O que você vê? Você acha que ainda é possível falar nesse suporte? É possível. Nos anos 80 tivemos Leonilson, maravilhoso. E eu acho que assim, que você, dentro da estrutura da pintura, muita coisa já foi feita. Então acho que agregar um novo suporte à sua pintura, à sua linguagem, pode ser uma possibilidade de você estar recriando, de você estar, sabe, repaginando uma estrutura histórica, uma estrutura de conceito. Né? Então acho que isso vale. Maravilha, maravilha. Quer fechar lá, João? Pode ir. E aqui, Deus e Diabo sendo projetado pra gente aí ver. Deus e Diabo na Terra do Sol, Viva Glauber. Você falou da Guernica. Acabei de ler agora a biografia do Gerald Thomas, e ele tinha uma época que ele trabalhava como um garoto assim que ia para os hotéis, fazia sexo com algumas pessoas, recebia aquela grana e saía mal pra caramba, ia pro museu diante da Guernica e chorava, assim, que ele considera uma das grandes obras. Eu acho que também uma das grandes obras, por isso que eu trouxe aqui com Deus e Diabo na Terra do Sol, porque eu acho que dialoga, eu acho que o Glauber dialogava assim com Guernica, com Picasso, com o cubismo e com a estrutura de arte sempre muito mais além. É um pensador extremamente contemporâneo, que está sempre à sua frente. Então, os elementos de Guernica têm a ver sim com Deus e Diabo na Terra do Sol. Inclusive Deus e Diabo na Terra do Sol é um filme preto e branco, e Picasso não usa cor em Guernica exatamente porque ele não via nenhuma alegria em toda aquela tragédia. Então por isso Guernica é preto e branco e é tão sedutor para a gente refletir sobre essas questões trágicas. Falar em tragédia, parece que estamos passando mais uma destruição no mundo, né? Com a chegada do Trump nos Estados Unidos e esse governo golpista que tomou, roubou a democracia, uma pessoa que foi eleita pelo voto. Ainda é possível falar, ter cor nesse momento? É muito complicado, porque assim, eu acho que a minha geração, a nossa geração nunca, jamais esperaria um golpe na cara dura. Exatamente. E levamos e estamos aqui sofrendo esse golpe na cara dura, com um governo que você não tem necessariamente esse governo, né? E no mundo acontece isso também, está acontecendo isso. Isso é uma coisa que é muito complicada, né? A bola nossa democracia, a gente fica já pensando exatamente nesses momentos de chumbo, nesses momentos sem cores, nesses momentos sem expressão, né? Então eu também acho que essa exposição, Tropicolo, Glauber, Guernica, tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo, né? Qualquer golpe não é bem-vindo para nenhuma democracia, para nenhum povo. Então Deus e Diabo na Terra do Sol foi um golpe, Guernica foi outro golpe, né? Então a gente infelizmente vai presenciando golpes aqui também na América Latina, né? A sensação que eu tenho, Pedro, é que o mundo sempre foi conservador, ele sempre foi reacionário, fascista, e os artistas que cavavam fendas, que nós que cavamos fendas, como os beatniks, depois veio a galera da contracultura, Hendrix, aquela galera toda, depois aqui no Brasil, né, todo o pessoal da poesia concreta e tal. E esse momento, então, é o momento dos artistas gritarem, né, cara? Assim, eu acho que sim, porque a arte é um momento de reflexão, de você perceber o mundo de outra forma, de uma forma poética, de uma forma com outras possibilidades, de uma forma, vamos dizer assim, com uma visão muito mais ampla, né? Então eu acho que a arte ela tem essa possibilidade sim, ela não pode fazer parte de uma linguagem que cabe em conceito. Eu não acredito em conceito para a arte. Eu acho que a arte ela é não conceitual e ela diz exatamente essa questão que você falou do humano. Então, quer dizer, a questão de repente não está só nos políticos, a questão está no humano, está na revolução psicológica do ser humano. Então eu acho que a arte ela pode propiciar uma revolução psicológica para que você perceba que tudo isso é tolice, que tudo é muito breve, né? Que a gente tem que dividir, que a gente tem que ter igualdade social, porque senão vai terminar, quem não tem já está acontecendo, né? Pegar de quem tem. Então eu acho que tem que haver uma revolução psicológica. Então a gente também começar a refletir que os problemas de repente não estão no político, está no humano. Está no humano, né? Ótimo, cara? Maravilha. Quer falar mais alguma coisa daqueles Não, cara, então é isso, valeu, acho bacana, achei interessante essa exposição, né? E
essa reflexão também é interessante, principalmente nesse momento, né, de conflitos, de dicotomias, né? A gente precisa ter uma relação mais democrática e dialógica. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Onde é que eu dou os toques aqui? Beleza.